galera, nosso objetivo agora é falar um pouquinho sobre as novidades do Windows. Então, primeira questão. No contexto do Windows 10, o que é a Cortana? Pessoal, o Windows 10 trouxe algumas novidades. Na barra de tarefas, se vocês observarem, a gente tem o botão iniciar, a Cortana, a caixa de pesquisa, o visão de tarefas, o explorador de arquivos, e aí programas que estão em uso, né, aparecem com um destaque, justamente para dar a ideia de que eles estão em execução. Outros são programas fixados nessa barra de tarefas. No cantinho da direita a gente tem a área de notificação, aí tem o botãozinho de pessoas. Bom, a Cortana é representada por esse ícone de uma bola, de um círculo. E o objetivo da Cortana é ser um assistente virtual. O atalho para ela é o Windows S. De quê? Inventa que é de Siri, que é análogo à Cortana, né? É a assistente virtual da Apple. Não tem lógica isso. Não tem lógica, só para lembrar. Então, o objetivo aqui, da Cortana é ser um assistente digital, um assistente virtual. Na minha máquina eu não tenho microfone, mas se eu tivesse eu poderia falar com ela. Vamos voltar para a questão. No contexto do Windows 10, Cortana é uma novidade do Windows 10. É uma central de notificações? Não. É um agente digital que ajuda o usuário a realizar tarefas? Sim. Então o gabarito é o quê? Letra B. Um agente digital, um assistente virtual, ok? Letra B. Central de configurações de parâmetros do Windows é o próprio painel de controle. Central de segurança é o Windows Defender. Central do Windows que permite visualizar aplicativos abertos e criar novas áreas de trabalho vai ser o visão de tarefas. Esse também é bem legal. Voltando na letra B, central de configurações dos parâmetros do Windows, a gente pode pensar no registro do Windows, que é o regedit, o comando para acessar o registro do Windows. É que o registro do Windows ele é mais facilmente manipulado a partir do painel de controle. De qualquer forma, o gabarito é letra B. Eu só estou estendendo aí, comentando, né, alguns itens errados. E a visão de tarefas da letra E chama atenção. Galera, olha a visão de tarefas. Se eu clico nesse botãozinho visão de tarefas, cujo atalho de teclado é o Windows Tab, olha que legal. Eu tenho uma linha do tempo. Eu consigo acessar, visualizar as janelas que eu abri durante a semana, durante o mês, e alternar, ir diretamente para um desses arquivos, desde que ele esteja disponível. Além disso, é possível criar uma nova área de trabalho, alternar entre essas áreas de trabalho. Por exemplo, aqui eu estou cheio de programas abertos. Se eu crio uma nova área de trabalho, fui para a área de trabalho 2, não tem nenhum programa aberto. Eles estão lá, na outra área de trabalho. Se eu quiser voltar, eu vou para a área de trabalho 1, estou lá com aquele monte de programa aberto. Então já deu para ter uma noção do visão de tarefas, que também é uma outra novidade do Windows 10. Legal? Questãozinha número 2. O sistema operacional Microsoft Windows 10, ao ser instalado, vai designar como navegador web padrão o Edge. Então, o navegador padrão do Windows 10 é o Edge. Embora ainda exista o Internet Explorer. Quando você instala o Windows 10, ele instala o Internet Explorer e o Edge. Só que o padrão é o Edge, que é a novidade do Windows 10. Qual é a grande vantagem do Edge? Imagine, vou entrar aqui no site do Estratégia. Estratégia Concursos. Legal. Vamos esperar passar esse bannerzinho, porque esse é bonito.
Vamos ver se aparece uma outra imagem para eu poder... Legal, deixa essa aqui mesmo. Olha que legal o Edge. O Edge vai permitir que eu pegue uma página e comece a rabiscar a página, faça anotações, curso online melhor. Olha aí, assinatura mais em conta. E aí eu posso rabiscar como eu quiser, marcar texto e depois salvar, compartilhar com alguém. Isso é bem legal. A vantagem do Edge é que ele é um navegador interativo. Essa é a grande novidade e diferença em relação aos demais navegadores. Eu estava dando uma aula, aí a menina perguntou, professor, o senhor estragou o site de estratégia? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu só fiz isso no meu arquivo, na minha máquina. É óbvio que o site de estratégia continua íntegro. Aqui é como se eu estivesse fazendo anotações num caderno, usando a página, e eu posso compartilhar essas anotações. Então, é interessante quando a gente tem um monitor touchscreen, por exemplo, fica ainda melhor. Um tablet, um equipamento Surface, né, que é um computador que vira tablet. Então, gabarito da questão número 2, letra D de delta. Questãozinha número 3. O que é o recurso Windows Hello? Outra novidade do Windows 10, vocês veem. A gente já viu como novidade a Cortana, o Visão de Tarefas, o Edge e agora o Windows Hello. O que é esse Windows Hello? Galera, o Windows é um equipamento, é um sistema operacional multiusuário, né? É um sistema operacional multiusuário. Eu posso ter várias contas de usuário e alternar entre elas, fazer login. Normalmente as pessoas fazem login usando o quê? Uma senha, nome de usuário e senha. Mas com o Windows Hello é possível você fazer o login com a digital, com recursos biométricos. Digital desde que você tenha o quê? Um computador com fingerprint, com leitor digital. Agora, se você tiver um equipamento com uma câmera compatível, você pode fazer o login como? Piscando. É possível? É possível. Né? Através de uma expressão facial, você fazer o login, imagina. Aí a máquina logar, isso é bacana. Vamos lá. O recurso Windows Hello do Windows 10 é... Letra A, um assistente digital que permite realizar tarefas e definir lembretes? Não, assistente digital é a Cortana. Um navegador que possibilita uma experiência de web pessoal e responsiva? Esse navegador a gente poderia pensar no Edge. Uma proteção abrangente, incluindo antivírus, Firewall e Windows Defender? Esse é o próprio Windows Defender. Uma forma de acessar rapidamente o espaço de trabalho e usar o esboço da tela? Não. Isso é o INC, talvez. Uma credencial de acesso sem senha que oferece um modo mais rápido e seguro de desbloquear. Gabarito, letra E de eco. Então, o objetivo do Windows Hello é fazer login através de recursos biométricos. Gabarito, letra E de eco. Questão número 4. Sobre aplicações presentes no sistema operacional Windows 10, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Microsoft Edge permite que sejam feitas anotações, rabiscos e marcações diretamente na página. Beleza. 2. O Windows Hello oferece suporte para autenticação biométrica. Garantir a sua identidade e fazer um login usando recursos biométricos. Beleza. Arquivos só podem ser salvos em uma pasta do OneDrive. Essa é uma outra novidade aí do Windows 10, né? Uma outra característica. Quando você instala o Windows 10, ele já cria uma pasta do OneDrive para que você possa vincular a sua conta da Microsoft, do Hotmail, do OneDrive, e assim ter acesso ao armazenamento na nuvem, ao Cloud Storage. Quando você coloca seu e-mail e sua senha,
você cria o vínculo com a nuvem. Dessa maneira, tudo que tiver na nuvem vai ser sincronizado e vai aparecer na máquina. E tudo que você passar a salvar nessa pasta já vai estar automaticamente salvando na nuvem. Então, essa é uma facilidade do Windows 10 já trazer a pastinha do OneDrive. Agora, por que o item 3 está errado? Arquivos só podem ser salvos em uma pasta do OneDrive se o computador estiver conectado à internet. Não. Você pode trabalhar offline. Ele só não vai sincronizar com a nuvem. Quando você conectar, ele vai transferir, ele vai sincronizar. Então, eu posso ir salvando na pasta do OneDrive offline. Conectou, ele faz a sincronização. Então, a restrição torna o item 3 errado, gabarito letra D de delta. Ok? Questãozinha número 5. Uma conta de usuário é uma coleção de dados que informa ao Windows 7 quais arquivos e pastas se pode acessar, quais alterações pode fazer no computador e quais são as preferências pessoais, como plano de fundo da área de trabalho ou produção de tela. Assinale a alternativa que exibe todos os tipos de conta existentes. Galera, tipo de conta existente no Windows. Esse conceito de root é conceito do Linux. No Windows a gente tem o usuário padrão, o administrador e o convidado, gabarito letra E. Essa questão ela tem uma certa polêmica. Há quem considere que conta é só de usuário padrão e administrador, porque o conceito de convidado é estender o acesso para quem não tem conta. Mas, numa questãozinha de múltipla escolha, se você observar, ó, eu não tenho só usuário padrão e administrador. Eu não tenho só usuário padrão e administrador. Se tivesse, caberia recurso. Porque a ideia lógica de habilitar a conta convidado é oferecer o acesso àqueles que não possuem conta. Mas, de qualquer forma, eu posso acessar a máquina com uma conta de usuário, com uma conta de administrador ou com a conta convidado. Ok? Gabarito letra E. Questão número 6. Toda a estrutura de arquivos e diretórios pode ser vista como uma topologia hierárquica. Ele quer colocar a ideia da estrutura de diretórios análoga a uma árvore. Tanto que a gente pode citar a árvore de diretórios, onde existe uma pasta raiz. Todo sistema operacional tem uma pasta raiz. No Windows, a pasta raiz, por exemplo, é o C dois pontos. Aí dele sai usuários, Windows, arquivos de programas e por aí vai. No Linux, o início de tudo é a barra. Aí eu vou ter barra home, barra Renato, aí barra Renato, perdoe-me. O que eu estou querendo mostrar? Se eu tiver que escrever um caminho no Windows, o caminho vai ser C dois pontos, que é a raiz, contra barra usuários, contra barra Windows, contra barra system. No Linux, cada pasta vai sendo separada da demais com a contrabarra. Se eu tiver que escrever esse caminho no Linux, tudo começa com a barra. Então, a barra, aí essa barra aqui não existe, né? Barra home, barra Renato. Então, essa diferença é relevante para a prova. No Windows usa-se contrabarra, no Linux se usa a barra para definir o quê? O caminho. E aí, a estrutura de diretórios, ela se inicia a partir do diretório ou pasta raiz. A pasta principal é a pasta raiz. Gabarito letra A. Questãozinha número 7, questão da Polícia Federal.
O registro do Windows é um arquivo de sistema no qual são guardados todos os usuários dos aplicativos. Já está errada a questão. O que é o registro do Windows? Vocês não costumam mexer. Isso é voltado para os usuários avançados, conforme o help da própria Microsoft. Observem, se eu acessar a caixa de diálogo executar e digitar regedit, eu acesso o editor de registros do Windows. Aqui a gente tem como se fosse uma colmeia. Esse H aqui é o que a gente chama de... Vou colocar como se escreve. Hives. H-I-V-E-S. Ok? Cada uma dessas pastinhas, que na verdade é um hive, vai permitir que você coloque algum tipo de configuração, de algum parâmetrozinho. Eu não vou mexer porque eu não faço ideia do que seja isso. Mas eu sei que quando eu altero lá no painel de controle alguma característica do Windows, ele mexe no registro. Como assim? Ah, eu vou alterar a taxa de intermitência do cursor. Ele vai mudar um número no registro. Eu vou mudar a velocidade do mouse, a taxa de repetição do teclado. Cara, qualquer coisa que eu mexa na configuração do Windows, né, mexe no registro. Programas novos inserem informações no registro. Por isso, inclusive, eu não posso pegar uma pasta, selecionar e dar delete. Se eu quiser excluir um programa, eu tenho que ir lá no painel de controle e usar a opção específica para instalar, adicionar ou remover programas. Dessa maneira, ele vai apagar as informações do registro de maneira correta. O registro é uma coisa meio assim, se você mexer e fizer alguma besteira, tua máquina vai ficar ruim. Então, a questão número 7 está errada. E eu coloquei um link aí para quem quiser ler um pouquinho mais sobre o registro. Legal? Questão número 8. Para instalar um aplicativo freeware, o que é um aplicativo freeware? É um aplicativo gratuito. Deixa eu te perguntar, o Linux é um exemplo de freeware? De jeito nenhum. O Linux é um software livre. Não é a mesma coisa. Freeware é software gratuito. O software gratuito pode não ser livre, o livre pode não ser gratuito. Olha que viagem. O software gratuito, eu posso colocar, por exemplo, o Internet Explorer é um exemplo de freeware. Ele vem com Windows, é de graça. Você pode baixar, se você quiser, no site da Microsoft. Agora, você não tem acesso a código-fonte, você não sabe como ele foi feito. Ele é só um programa gratuito, ele é um exemplo de freeware. Já o programa, para ser chamado software livre, ele tem que ter o código-fonte aberto, as pessoas têm que poder estudar, modificar, adaptar, alterar. E ele vai ser protegido por uma licença pública, que vai garantir essa liberdade. Vai impedir que o programa deixe de ser livre, caso venha a ser modificado. Vai impedir isso. Qualquer versão modificada vai ter que continuar sendo livre. É uma característica do software livre, protegido por uma licença que é a GPL. Ok? Então, para se instalar um aplicativo freeware, o usuário não precisa ter permissão de administrador. Galera, não tem nada a ver o fato do programa ser gratuito para não ter que ter permissão. Vocês viram que no Windows a gente pode ser usuário padrão ou administrador. O administrador ele pode tudo, mas o usuário padrão não pode instalar programas na máquina, até por uma questão de segurança, para evitar a entrada de malware. Então, se ele quiser instalar um programa, ele vai ter que invocar, chamar o administrador para isso. Então, a questão número 8 está errada. Independente do programa ser gratuito ou ser pago. Essa é uma característica que deixa o computador mais seguro. Legal? Errada a questão número 8. 9. O recurso do Windows é uma questão do CESP, denominado BitLocker. Galera, o que é BitLocker? É um recurso de criptografia de discos. O que tem que chamar a atenção é que ele não permite criptografar um único arquivo. Se você quiser criptografar só uma pasta do disco, não pode. Quando você usa o BitLocker, você criptografa o disco inteiro. Qual a vantagem de criptografar um disco? Se eu perder meu computador, por mais que o cara tire o HD e leve para outra máquina, não vai funcionar, ele não vai acessar meus dados. Se o hacker invadir,
Por mais que ele consiga invadir, ele não acessa as informações. Então, a vantagem de criptografar é tornar os dados o quê? Secretos, sigilosos. Vamos ver as alternativas. BitLocker é um dispositivo de segurança do sistema de arquivo do Windows que serve para bloquear arquivos danificados. Nada a ver. Corresponde ao antivírus? Não. Bloqueia e compacta arquivos? Não. Criptografa unidades de disco no computador, fornecendo proteção contra roubo ou exposição de dados nos computadores e nas unidades removíveis perdidas ou roubadas. Gabarito, letra D de delta. Por que ela está errada? Não pode ser utilizado em arquivos armazenados em unidades de dados, como pendrives, discos rígidos externos. Galera, poder pode. Existe um recurso chamado BitLocker to Go. Então, eu posso aplicar o BitLocker em unidades removíveis. BitLocker to Go. Beleza? Por isso, a letra E está errada, o gabarito é a letra D. Agora, qual o detalhe? Por que a gente não usa isso, gente? Porque para usar tem que ter a versão do Windows mais cara. Esse recurso ele foi implementado no Windows 7. O Windows 7 tinha 5 edições. Starter, Home Premium, Starter, Home Basic, Home Premium, Professional e Ultimate. Só o Ultimate tem um BitLocker. O Windows 10, o que a gente está acostumado a usar é o Home. Só o Pro tem um BitLocker. Então a maioria não usa esse recurso. E um detalhe, se eu criptografo um disco com um BitLocker, um pendrive com BitLocker, ele só vai funcionar em computador que tem um BitLocker, ou seja, que tem essa versão do Windows 10 top. Se você quiser ler o pendrive em uma máquina que não tenha, existe um programinha, que é o BitLocker to Go Reader. Agora, qual o problema? O problema é que você não vai poder gravar nada naquele pendrive. Então, assim, é uma coisa legal pra caramba, mas que só é acessível para quem tem a versão mais cara. Questãozinha número 10. Utilizando-se o BitLocker to Go, legal. Agora ele colocou a expressão correta. É possível estender o suporte para a criptografia de unidade de disco BitLocker aos dispositivos de armazenamento USB removíveis, o que contribui para proteger os dados desses dispositivos caso eles sejam perdidos ou roubados. Beleza, até porque o pendrive é mais vulnerável do que o próprio disco rígido, né? A gente pode perder um pendrive facilmente. Então a questão número 10 está certa. Questãozinha número 11. Um usuário deseja criar no Windows 10 as 5 pastas e subpastas conforme apresentado a seguir. Aí você observa a hierarquia. Ele já tinha a pasta raiz, que é o C, meus documentos, criou furto, criou BOs. Criou homicídios dentro de BO, roubo dentro de BO e furto dentro de BO. Legal. Considerando que todas as pastas sejam configuradas para guardar documentos e possuam permissão de escrita e leitura para todo mundo. A quinta estrutura apresentada não poderá ser criada se as pastas forem criadas na ordem. A quinta estrutura é furto dentro de BO. Se eu já criei BO, tranquilo. Está errado por quê? Por causa do não. A primeira estrutura apresentada será imune a pragas virtuais. Não tem a ver. Se a gente pode escrever, se todo mundo tem permissão de escrita e leitura, a permissão de escrita permite entrar vírus. Se eu tenho uma pasta que não tem permissão de escrita, olha que coisa interessante. Se eu tenho uma pasta que eu não tenho permissão de escrita, o meu usuário não consegue colocar vírus naquela pasta. É uma característica. Se eu não posso escrever, não posso salvar, o vírus não entra. Mas, nesse caso, todo mundo pode ler e escrever, então é possível que entre pragas virtuais, não está imune. Letra C. É possível criar todas as pastas e subpastas apresentadas, mas não será possível inserir nas pastas e subpastas arquivos de imagem. Por que não? Posso inserir qualquer arquivo. Letra D. É possível criar a estrutura apresentada, mas caso não haja proteção adequada, os arquivos inseridos em todas as pastas e subpastas estarão suscetíveis à infecção por vírus. Gabarito, letra D de delta. Ok?
Letra E, não é possível sincronizar essas pastas por meio do Cloud Storage, que é o armazenamento na nuvem. Aquele exemplo lá do OneDrive, visto que o armazenamento na nuvem não suporta estrutura com subpasta. Errado, galera. Claro que eu posso ter uma estrutura com subpastas para poder organizar os arquivos no disco, inclusive no disco virtual. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Então, a gente fechou esse bloco com novidades do Windows e alguns outros conceitos que eu considerei interessantes. Vamos que vamos!